Bah! Sejam bem-vindos, o bar está aberto. Hoje quero agradecer mais uma vez a Bayer, Pioneer e Jato por nos ajudarem a mostrar o agro para a sociedade, né, Camila? É isso aí. Então, mais uma vez hoje, como a gente escolhe os nossos convidados de forma bem pessoal, é uma satisfação também muito grande para nós estarmos recebendo aqui hoje na minha casa, que já é bem diferente, né, dos nossos programas habituais, o senhor Luiz Carlos Molhon, climatologista, professor, muitas vezes polêmico. Então, para nós é uma satisfação tê-lo aqui hoje. Muito obrigado. Para mim também é uma satisfação vocês abrirem esse espaço para a gente trazer essas ideias que você disse que são polêmicas, mas que na realidade elas contrastam com o alarmismo que é colocado na mídia. E esse alarmismo, ele nunca vem de uma forma inocente. A gente pode pensar que ele é inocente, mas ele não é. Essa questão de colocar medo na população já é um truque bastante antigo. Às vezes fica difícil, como por exemplo na situação atual das tais mudanças climáticas, fica difícil você entender o que está por detrás disso. E talvez a história só daqui a alguns anos venha nos esclarecer. Mas já existiram fatos passados, como por exemplo a destruição da camada de ozônio, feito pelos gases de refrigeração, os compostos clorofluorcarbono, que aqui no Brasil usava-se freon 11, freon 12, dizer que esses gases escapavam e chegavam até 40 quilômetros de altura na estratosfera e destruíam o ozônio. E que a destruição da camada de ozônio, para cada 1% que destruísse a camada de ozônio, aumentava em 2% o fluxo de radiação ultravioleta na superfície, causando um aumento de câncer de pele, de catarata, né? Tanto nos homens e nos animais. Nunca foi comprovado. Essencialmente, na produção do ozônio, a 40, 50 km de altura, a necessidade do Sol estar bastante ativo e produzir ultravioleta e raio-x, que é a radiação que tem energia suficiente para quebrar uma molécula de oxigênio, separa, depois eles combinam formando o O3. E no caso agora o Sol está entrando num período de baixa atividade, que ocorre aproximadamente a cada 100 anos, e os buracos voltam a aumentar, o ozônio volta a diminuir. Quer dizer, é um efeito natural, uma variabilidade natural da camada de ozônio, do buraco de ozônio, né? Mas que na época foi atribuído então aos compostos de clorofluorcarbono, os CFCs, foram eliminados pelo Protocolo de Montreal em 1987. Entrou o substituto. Para você ter uma ideia, a gente pagava $1,87 pelo quilo do freon, e numa geladeira de 400 litros vai 600 gramas. Quando entrou o substituto, de $1,87 passou a $35. Sem falar de todas as unidades Fabris, que tem que ser feito um realinhamento para Não, ser... tudo. Você tem, né? tem que trocar a geladeira toda. O circuito, o compressor, tudo. Planta industrial completa. Então o resultado ficou muito claro que quem saiu ganhando nisso foram 5 empresas globais, né, multinacionais. Então o que acontece? Eles levavam o lucro para lá. Certo. Aí ficou todo mundo, digamos assim, contra mim quando eu disse que a destruição da camada de ozônio nada mais era do que uma ação neocolonialista de tirar dinheiro de países pobres que precisam de refrigeração a baixo custo, como o Brasil, por exemplo, um país tropical, precisa de refrigeração a baixo custo, e transferir, né, para os países do primeiro mundo. Quer dizer, nós estávamos sendo explorados. Então isso ficou muito claro. E uma coisa impressionante é que normalmente a OMC, Organização Mundial do Comércio, ela
dá as patentes, aí 7 anos, estourando 10 anos, quando um remédio leva muito tempo para ser produzido. Para o caso dos substitutos dos CFCs, deram 20 anos de patente. Quando foi em 2006, que estava vencendo a patente, nos Estados Unidos, os substitutos chegaram a custar $52 o quilo. Felizmente, venceu os 20 anos, aí os chineses entraram e derrubaram dos 52 para $2 o quilo. Muito bem, muito bem. Então isso aí ficou claro que a receita é exatamente igual a essa das mudanças climáticas, como se fosse um teste antes. E ficou claro quem saiu ganhando com aquilo. Nesse caso das mudanças climáticas, a gente não tem ideia o que é que está por detrás disso. Porque agora todo mundo quer aproveitar, quer se juntar e tirar uma casquinha. Todo mundo é verde, até banco que só explora a gente, né? É verde também, virou verde. Professor, como tu falou da camada de ozônio, a vida, tudo, o clima, inicia por ter o sol. É verdade. O que rege o clima no mundo? Certamente a radiação solar, né, que chega no planeta, é absorvida, aquece os oceanos, e como nós temos um volume muito grande de oceanos, a área coberta por oceanos é 71% do planeta. Então isso mantém uma certa estabilidade. É incrível como em 150 anos a temperatura variou 0,7 graus, de acordo com os dados. Tá? Então, mas de acordo com a Greta, hoje o mundo seria extinto. Ela já estaria na data, Já passamos esse marco. Não. Se você olhar a história, tem várias previsões catastróficas que nunca se realizaram. Mas o IPCC, que é a sigla em inglês para Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que é esse organismo da ONU que faz todo o terrorismo climático, vai haver degelo, geleiras, o nível do mar vai subir, vai haver mais tempestades, mais secas. Tudo o que você achar de desastroso, as mudanças climáticas fazem. Basta você querer, né? A mente. O IPCC, usando modelos de clima, que nada mais são do que programa de computador, né? Código de computador, diz que se dobrar a concentração de gás carbônico na nossa atmosfera, a temperatura vai aumentar, olha a precisão, 5,7 graus. Certo, e aí? Tornaria a agricultura tropical totalmente inviável. Mas todas as previsões que o IPCC fez, desde o primeiro relatório em 1990, nenhuma delas deu resultado. Lá se vão 33 anos. Ao contrário, há sempre, muito claramente, uma tendência de os modelos exagerarem. Porque esses modelos eles foram programados para responder à concentração de CO2. E na natureza isso não acontece, né? O gás carbônico, o efeito que ele tem na nossa atmosfera é impossível de medir, que é tão pequenininho que não teria como nós distinguirmos isso. Ele é considerado um gás traço, né? Atualmente ele está com 0,04%. Tá? Para você ter uma ideia, 78% da nossa atmosfera é nitrogênio, 21% oxigênio. E 0,94% é argônio, que é um gás nobre, ele não se combina com nada. Esse 0,94 normalmente a gente fala o argônio só 0,9. Esse quatrinho que a gente não fala do argônio é o que é o volume do CO2, 0,04%. No argônio é desconsiderado, mas no CO2 muito considerado. É muito considerado, né? Uma premissa que realmente não é válida que ele venha interferir na temperatura do planeta.
Na realidade, o que a nossa atmosfera faz, ela apenas retarda a perda da radiação infravermelha para o espaço exterior. Quer dizer, o Sol, que é a principal fonte de energia, aquece a superfície do planeta. A superfície aquecida, ela emite radiação infravermelha, que num planeta sem atmosfera, no caso, por exemplo, da Lua, já perdia diretamente para o espaço. Você coloca uma camada de gases, essa aí tende a funcionar como um cobertor. Então retarda a perda da radiação para o espaço exterior. Tanto assim que, vamos dizer assim, na hipótese de a gente conseguir desligar o Sol, você acha que o planeta ia continuar aquecido? Não. Perder. Então significa que Perder todo esse a calor. atmosfera ela não produz energia. Ela apenas retarda a perda para o espaço exterior. E nessa questão que o senhor falou do CO2, das medições, se fosse tão simples de medir para chegar nesse 5,4%, 5,2% que foi divulgado? Não, a concentração é 0,04%. Não, o aquecimento em graus. O aquecimento em graus seria 5,7 graus. 5,7 graus. Se fosse tão fácil de medir, tanto eu quanto o Cristiano, a gente participa do projeto Procarbono da Bayer, que é uma grande empresa. Porque o que eles estão tentando fazer? Tentando, de alguma forma, começar a medir quanto a gente cicla de CO2 para baixo da palhada. Se fosse tão simples, não estaria sendo necessário recorrer a tantos produtores com tantos manejos diferentes para tentar começar a estimar quanto que a gente cicla, né? Mas aí então entra a história. Qual é a fração da superfície do planeta que o homem ocupa com sua agricultura e com... Essa é a pergunta. O homem praticando agricultura, ele interfere no clima global? Então vamos fazer as contas, né? O planeta tem 510 milhões de quilômetros quadrados. 71%, 361 milhões, é coberto de oceanos. Tem vida no oceano? Tem algas que produzem CO2, respiram oxigênio. Tem peixes, né? Enfim, tem um monte de seres vivos que respiram como a gente e exalam o CO2, que no caso fica em solução, fica dissolvido na água. Bom, então restam 29% de continentes. Dos 29%, 16% são florestas e neve, gelo. Por exemplo, a Antártica é um continente de 14 milhões de quilômetros quadrados. Em área é um continente grande. Uma área grande. Para você ter uma ideia, a América do Sul tem 16. Pois é. É quase do tamanho da América do Sul, coberto de gelo. O deserto do Saara, 8 milhões de quilômetros quadrados. Soma mais o deserto da Arábia, mais o Gobi, mais os desertos ali da Califórnia, no hemisfério sul, 95% da Austrália. Exatamente o que eu ia falar. A Austrália é um país continental. Ela só ocupa as duas costas. Isso. O interior não é nada agricultável. 95% é semiárido. Um continente inteiro. Para deserto. Tem o deserto do sul da África, né? Da Namíbia. Aqui também, quer dizer, da região onde veio esse vinho aqui, por exemplo, que é agro, né? Então, 16% dos continentes, aí sobrou 29 menos 16, sobrou 13%. Desses 13%, nós temos ainda coberto com floresta boreal. São 17 milhões de quilômetros quadrados de florestas boreais. Soma mais florestas tropicais, como a Amazônia, mais uns 5,5 milhões, mais 3,7 milhões na África.
E o restante, da ordem de 7%, é ocupado pelo homem, com suas cidades, Infraestrutura. e com seus campos, e infraestrutura e tudo. Quer dizer, então, 7% de modificação na superfície do planeta que seria causado pelo homem não chega a interferir no clima global, porque você tem 71% de oceanos, com uma capacidade calorífica muito grande, um armazenamento enorme de calor. A água é um termorregulador, né? Ah, certamente, certamente. Se tivéssemos um planeta que fosse diferente, por exemplo, 29% de oceanos e 71% de continentes, o clima seria totalmente diferente. Mas graças a esses oceanos são o que a gente pode dizer assim, de amortecedores, né? Quando eu E escuto o na senhor... informática usa-se a palavra buffer, que segura tudo. E são eles que mantêm o clima praticamente estável. Quer dizer, uma variação de 0,7 graus em 150 anos. É claro que não se pode confundir clima com eventos de tempo. O evento de tempo na atmosfera, o que se chama em inglês de weather, não climate, weather, é aquele estado instantâneo da atmosfera. Esse pode ser catastrófico. De repente forma um furacão, né? Ou um tornado, ou entra uma massa de ar polar intensa, como foi a de julho de 75, que acabou com o café no norte do Paraná, São Paulo. Sim, trouxe grande prejuízo, né? Sim, foi uma chamada geada negra, né? Então o evento de tempo é que é catastrófico. É o evento de tempo que mata as pessoas, que mata as plantas. O clima não. O clima, na realidade, se você for analisar corretamente, que você tinha me perguntado o que é o clima, né? Eu digo, o clima não existe. Por quê? Porque ele é uma estatística dos eventos de tempo. Aí eu pego 30 dias de temperatura, somo tudo e divido por 30, então eu tenho temperatura média mensal. Tá? Posso pegar a temperatura mínima dos 90 dias de inverno. Todas elas, quando eu faço a média, pode ficar acima da média normal. Mas teve um dia que entrou uma massa de ar polar e que matou todas as plantas. Um dia. Né? Então, mas é que a nossa existência nesse planeta me parece que é um milagre, porque se fosse alguns graus acima ou alguns graus abaixo, não seria possível. Então essas questões catastróficas, me parece que elas sempre estiveram no planeta. Não, e elas vão continuar acontecendo. Se você for entrar nisso, é uma beleza, uma coincidência fantástica esse planeta Terra. Né? Ele tem vários sistemas de proteção. Começa com o fato que nós estamos à distância boa do Sol, em que chega aquela... Nem tão perto, nem tão perto nem longe. Por exemplo, Mercúrio está na primeira órbita. A temperatura de Mercúrio é altíssima. Vênus tem na superfície 480 graus. Não dá. Meio quentinho, então, né? Bastante. Haja cerveja, né, para resolver esse problema. E nós estamos numa distância fantástica, que chega aquele fluxo de radiação adequado. Começa com o Sol. Depois, Júpiter está na quinta órbita. Júpiter tem uma massa 320 vezes maior do que a Terra. Muito grande. Qualquer asteroide que venha, atraído pelo Sol, que entre no sistema solar, é desviado para Júpiter. Ele se torna um escudo para nós. Ele é o nosso escudo de proteção. Em 94, se aquele asteroide tivesse chegado à Terra, nós não estaríamos aqui para contar a história. Não teria podcast. Não teria podcast, certamente que não. Depois, quando você se aproxima, tem o campo eletromagnético terrestre, que aprisiona partículas de alta energia que vêm do espaço exterior, da explosão dessas estrelas supernovas,
e impede que essas partículas que seriam mortais, né, esterilizantes, impede que elas cheguem até a superfície. E é o que mostra a aurora boreal, é isso? A aurora boreal, por exemplo, o campo magnético, ele aprisiona essas partículas, elas oscilam dentro dessas linhas de força do campo eletromagnético e eventualmente no polo elas decaem de energia, de nível de energia, e vão emitindo luz. Que os antigos nórdicos achavam que aquilo eram os espíritos dos antepassados que vinham visitar a Terra. Aí você entra na camada de ozônio, que é um erro também, que se ensina errado também, né, nas escolas e nas universidades, que diz que a camada de ozônio filtra o ultravioleta, que é uma radiação mortal para os seres vivos. Nos hospitais, por exemplo, para se esterilizar equipamentos e roupa, usa-se ultravioleta. É um erro clássico, porque o correto é dizer que para formar o ozônio há necessidade de absorver. Então, na formação do ozônio, há absorção do ultravioleta. Uma composição química. Filtra, é diferente. O sol estando mais intenso, Soltando mais intenso, vai aumentar a camada de ozônio. o fluxo de ultravioleta é maior e aumenta a camada de ozônio. Então essas oscilações têm a ver com o sol, o quanto ele está mais intenso Explosivo. ou menos, esses ciclos do sol. Isso. O Sol, ele tem um ciclo já registrado, já desde a época de Galileu, mas muito bem organizado pelo Observatório de Zurique, na Suíça, desde 1749. Há bastante tempo. O Sol tem um ciclo chamado ciclo de manchas solares. Essas manchas, elas são regiões mais frias na superfície do Sol. O Sol tem uma média de 6.000 graus a temperatura da superfície e as manchas 4.000, 4.500. Mais fresquinho. Onde está havendo material do Sol que está afundando. Circulações no Sol, vem material de dentro, bastante quente, depois esfria, aí afunda. Quando afunda, aparece a mancha. E essas A mancha é depois que afundou? no processo do afundamento aparece a mancha, porque o material se esfriou, está afundando, então aquela região está com temperatura mais baixa. Elas chegam a ser tão grandes que eram visíveis a olho nu e, por exemplo, elas foram registradas nas pirâmides. Os astrônomos antigos... Isso faria parte de um resfriamento do Sol? Essas manchas com baixas de temperatura? Digamos, ele É cíclico. como o Sol é gasoso, então você tem material subindo e material descendo. Vamos fazer um paralelo. Pensa numa panela com um angu, né, que está no fogo. Aí, dependendo da temperatura, você vê aquele monte de bolinhas. O angu é a nossa polenta. Turbulento. Agora, se você baixa o fogo, aí fica aquela calmaria em cima na superfície. Mas, de repente, você tem um bloco, né? Mas lá embaixo está grandão quente. que explode, né? Então, o Sol é mais ou menos assim. Ele está no seu interior, milhões de graus, e material subindo. Quando o Sol está com muitas manchas, significa que a atividade está muito grande. Então, o ciclo de manchas leva aproximadamente 4 anos chegando a um pico e depois leva 7 anos decrescendo. E esses picos são irregulares. Há períodos, como por exemplo no início do século XX, começou a aumentar os picos, os números de manchas. Em 1957, 58, por exemplo, chegou a manter cerca de 250 manchas por dia. Atingiu o máximo. E depois começou a decrescer. Então tem um ciclo de aproximadamente 100 anos, que é chamado ciclo de Gleisberg, em homenagem ao diretor desse observatório,
que começou a subir no início do século XX, atingiu um pico no final da década de 50, 60, aí começou a decrescer e agora está no mínimo. Então dá para Já dizer estamos que no mínimo? Já estamos no mínimo. possivelmente o Sol ele tenha mais influência então sobre as nossas vidas no planeta Terra, me parece óbvio essa questão, do que as atividades do homem aqui dentro. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Como é que fica, professor? Eu vi várias vezes na TV aqueles blocos de gelo em que se podem ver o passado. Como é que funciona isso? Essa é uma técnica muito interessante. Ela é discutível, mas ela é bastante interessante. Você vai para uma região do planeta em geral, por exemplo, ou na Antártica, ou no Ártico, né? Onde é mais frio? Antártica? Onde tem gelo. Não, eu digo dos polos. Não, a Antártica já em 84 já atingiu uma temperatura de 89 graus Negativo. negativos. E mais recentemente deu 82 negativos. Então você vai para um lugar que tenha uma camada boa de gelo, aí eles usam uma broca oca e vai retirando os cilindros de gelo. Mantém os cilindros conservados e à medida que você vai afundando, você vai voltando no tempo, né? Isso é um ramo da climatologia que é chamado de paleoclimatologia. Então, quando a neve... Como é que é o nome desse bloco? Tem um Não sei, nome. cilindro de gelo. Não é testemunho? Não, testemunhos, a paleoclimatologia, ela usa vários testemunhos. Por exemplo, corais, né? Quanto cálcio tem nos corais, ou a razão de oxigênio 18 para oxigênio 16, que no átomo de oxigênio, o normal é o que tem 16 elétrons. Sim, não é o nome do bloco. É bloco de gelo. Cilindros, eles chamam de cilindros de gelo, né? Então o que se faz? Pega um cilindro desse, derrete ele, fechado, e mede quanto CO2 tinha ali. A teoria é que quando há um congelamento, então as bolhas ficam dentro e a composição das bolhas é com aquele CO2 que tinha na época. Algumas pessoas discordam disso, que, por exemplo, no caso da estação de Vostok, é uma estação russa na Antártica, os cilindros de gelo foram tirados até 3.300 metros de profundidade. Bastante. Nossa. Isso nos reverte até 420 mil anos atrás. Então, eles vão datando o gelo e vão fazendo o estudo da composição química. Principalmente, no caso aí, o interesse era de CO2. E aí conseguiram voltar até 420 mil anos atrás, em que fica muito claro que nesse período tivemos o final de uma glaciação e depois tivemos mais 3 glaciações. Cada glaciação dura da ordem de 100 mil anos. Ok. Em que as temperaturas ficam na ordem de 5 a 10 graus abaixo do que está hoje. Ok. E aí essas glaciações elas são interrompidas por períodos mais quentes, chamados interglaciais. Então há um estudo recente de reavaliação, não é bem recente, mas de reavaliação disso, que concluiu que os interglaciais passados, de 130 mil anos atrás, 240 mil anos atrás, 320 mil anos atrás, tiveram temperaturas 6 a 10 graus superiores ao que nós temos hoje. Está superior ao que temos hoje. Superior ao que temos hoje. Aí depois entra, então, somando mais os outros experimentos que foram feitos, você chega mais ou menos a 1 milhão de anos atrás,
que mostra que nesse período ocorreram 9 glaciações. Então vamos fazer as contas, né? Se cada glaciação dura em média 100 mil anos, 9 glaciações são 900 mil. Em 1 milhão, 90% do tempo, Isso aí. o planeta está mais frio do que está hoje. E nós estamos vivendo o final desse interglacial. É impressionante que toda a civilização humana, toda a história da civilização humana que nós conhecemos, está dentro praticamente desses últimos 10 mil anos. Então, nada, digamos assim, que a gente vem passando agora está fora do previsto. Ao contrário, Tudo dentro do previsto. aparentemente tem um ciclo bem mais longo que estaria levando para o que eles chamam de a Terra, um ice ball, uma bola de gelo. Professor, então antes de a gente continuar esse papo, Sim, vamos molhar o bico, né? vamos. Daqui a pouco a gente volta. Agrobar! Voltando, galera. Então gostaria de agradecer aos nossos apoiadores AgroCerati, Agrometa, Produtécnica, OR Genética e Sementes, Save Farm, Sicredi Integração dos Estados. Nosso muito obrigado. Professor, eu gostaria de, como a gente falou de os blocos de gelo, Os cilindros. os cilindros de gelo, É. gostaria de perguntar o seguinte. Os polos estão derretendo? Tem muitas perguntas fazem quanto a isso. E o nível do mar? Eu sei que teve uma marcação de James Clark Ross em 1841 que ele marcou esse nível Isso. do mar. Como é que está isso? É na chamada Ilha do Morto, né? The Isle of Dead, na Tasmânia. Bom, pelos níveis atuais, o nível do mar continua na mesma marca que John Clark Ross fez há 1841. 1841, praticamente há 200 anos atrás, né? Isso aí, Cristiano, varia. E depende muito do transporte de calor que é feito pelas correntes oceânicas. Por incrível que pareça, controlado pela Lua. A Lua tem interferência. Essa era uma Ah. pergunta que eu tinha anotado aqui, porque a gente fala muito do Sol, mas esquece de falar da Lua. É. E o agricultor se baseia muito na Lua também. Mas esse conhecimento do agricultor, falando de lua minguante, lua cheia, é mais folclórico. A Lua Nova de Setembro, Lua nova, mas é mais folclórico. Porque a ação da Lua é uma força física, gravitacional, que mexe com as marés e mexe com as correntes marinhas. então ela de fato existe. Então, há períodos em que o plano da órbita da Lua, com relação ao equador terrestre, está fora dos trópicos. Então, a força gravitacional impulsiona as correntes marinhas, como no Pacífico, a corrente de Kuroshio, ao longo da costa da China, Japão, leva calor lá para o Pacífico Norte. No Atlântico, nós temos a corrente do Golfo, que leva calor mais ou menos ali na altura de Maine, nos Estados Unidos, Nova York. Ela cruza o Atlântico e vai banhar a Inglaterra e a Escandinávia, levando calor, né? Então, você tem uma ideia, na Inglaterra, dificilmente um inverno passa de 5 graus negativos. No mesmo paralelo, na mesma latitude, na Terra Nova, no Canadá, chega a 50, abaixo de zero. Então, esse calor é muito importante. E há períodos que ela transporta mais calor. Então, ela degela o Ártico. Aqui no hemisfério sul, a corrente do Brasil é uma corrente quente. Permitiu o estabelecimento da Mata Atlântica. O vento soprando, pega a umidade em cima do oceano e permite, então, o estabelecimento da Mata Atlântica. Ela desce, encontra com a corrente das Malvinas, ou Falklands, como você queira, e tem uma oscilação nesse Olha encontro. lá, outra dando Temos risada. temos uma Malvina aqui na aqui produção dentro. hoje. Encontra, então, e nesse encontro, então, joga calor na corrente
circumpolar antártica. Só que quando o oceano está mais quente, ele evapora mais. E quando essa umidade do ar cai como precipitação, ela cai na forma de neve. Então é diferente. No Ártico, a água quente, lá no Ártico o que predomina é gelo flutuante. Sim, o Chico já nos contou no segundo episódio isso, né, Camila? Aurora boreal, etc. Então, urso e polar. no gelo flutuante, 10% está fora da água, está no ar, e 90% está dentro. Isso porque a água, quando ela congela, ela expande em 10% o seu volume. Como já citei, pensa quantas garrafas de... Os meus amigos aqui da produção, muitos já fizeram isso. Isso, pensa quantas garrafas de cerveja você perdeu, explodiu dentro do seu freezer, né? Nesses Porque, 10% de expansão. Exato, nesses 10% de expansão ele arrebenta a garrafa. Agora você imagina, 10% de expansão, então o iceberg está 10% fora e 90% dentro. Quando a água quente entra, ela vai derreter parcialmente aquela parte submersa. Já não é mais 90%, é 87%, 85%, e o sistema não consegue se estabilizar, ele desmorona. Então, se você vê nesses filmes que tem de YouTube, que estão na internet, você vê que está desmoronando. Exato, porque você não vê como um picolé num dia quente que começa a fazer gota e lambuza toda a sua mão. Você vê a decadência daquele grande bloco. E o curioso é o seguinte, se você olhar o continente, no caso a Groenlândia, a neve que está lá está igualzinha. Perfeito. Se fosse calor, a neve também estaria derretendo. Mas ela não derrete. Mas a parte que me tranquilizou é que o nível do mar continua o mesmo. Ou seja, eu posso tomar por certo que aquelas imagens que a gente vê de Veneza alagada e que daí o povo surta. Sim. Mas ela vai continuar lá, porque aquele é um efeito do weather e não do climate. Isso é um problema que nós chamamos de movimento tectônico. Ou seja, o planeta, nesse espaço que nós vivemos, é uma casquinha. Né? A Terra tem 6.730 quilômetros de diâmetro. 2.700 é o centro, que dizem que é de ferro. Tem 3.300 em volta, que é o manto. Magma. Que é o magma. O manto, eles chamam de manto porque ele cobre o ferro. O centro de ferro. Então são 3.300 quilômetros. E a casquinha em cima tem uma espessura de 50 quilômetros, que é quase nada. Muito estreita. Só que ela é composta de várias placas. É como se você pegasse um ovo cozido e batesse assim, fica aquelas plaquinhas todas. Só que nesse caso, essas placas, umas interagem com as outras. Então, quando há movimento de placa, tem um terremoto enorme, dispara um vulcão. Muito bem, na Europa, a placa da Europa, ela está subindo lá na Escandinávia e baixando aqui no Mediterrâneo. O instrumento que mede o nível do mar está grudado na placa. Então, se a placa sobe, Estocolmo tem mais de 200 anos de medida de nível de mar. Se a placa sobe, ela leva o instrumento com ela. O nível Aí baixa. ela vai medir o quê? Baixando o nível. Por outro lado, o outro instrumento que está aqui em Veneza, no Mediterrâneo, a placa está afundando. Então o instrumento mede aumento do nível do mar. Não tem nada a ver, é o movimento da placa. Mas é um movimento muito lento. É o mesmo caso daquela questão da Holanda, que todo mundo comenta que a Holanda vai desaparecer porque ela está abaixo do nível do mar? Certamente, porque a Holanda está muito mais próxima da parte equatorial da placa do que a Escandinávia, né? Então, havendo esse tipo de movimento, certamente a Holanda vai afundar mais do que está. Bom, no hemisfério sul, essa água quente, ela vai entrar na corrente circumpolar antártica e vai aquecer a evaporação. Então, depois é transformada em precipitação de neve. A neve vai acumulando em cima
Aí a pressão que o bloco de gelo faz, ele funde a base. Isso é um processo que tecnicamente é chamado de calving. Chega o peso tão grande que a pressão é grande e funde a base, ele desliza e o bloco de gelo cai no oceano. Então não tem nada a ver com aquecimento. Ao contrário, tem a ver com o fato de que o transporte de água quente para lá foi maior e na formação da precipitação, como está mais frio, cai na forma de neve. E como é que eu vou dizer, esse transporte de calor é natural, faz parte do ciclo da Terra. Claro, claro. Por exemplo, nós temos, isso não é conversa de avô para netinho, nós temos um artigo publicado em novembro de 1922, numa revista chamada Monthly Weather Review, da Sociedade Americana de Meteorologia, onde ele descreve o degelo do Ártico. Foi tão preocupante que a Noruega mandou um navio oceanográfico fazer sondagens. Foi até próximo do Polo Norte, no 87 graus de latitude norte, fazendo sondagens até 3.200 metros de profundidade, e eles concluíram que as águas estavam mais quentes do que normal. Provavelmente dessa corrente. Isso fez com que o Ártico ficasse totalmente degelado. Sem neve. Sem gelo, sem gelo. O que para os noruegueses foi ótimo, porque disse, se esse Ártico ficar degelado, fica mais fácil a gente fazer o comércio. Em vez de dar a volta no mundo, vai pela rota polar. Criou um atalho. Só que não dá, né? Normalmente tem navio quebra-gelo lá, por exemplo, na Rússia, que o porto fica congelado e o navio fica congelado também ali. Não pode se mexer. Mas temos fotos em 1958, por exemplo, de submarinos americanos se encontrando e emergindo no Ártico. Né? Então, esse degelo do Ártico, como exemplo, ele é perfeitamente normal. Já aconteceu no passado, vai continuar acontecendo no futuro e não tem nada a ver com a atividade humana. Tem a ver com as condições adequadas para que haja mais transporte de calor pelas correntes marinhas. E esse é um problema sério quando se faz essas projeções de clima, essas previsões de clima, usando esses modelos de clima que são, na realidade, um programa de computador. Catastróficos. Não, é um código de computador, só que eles não levam em consideração esses transportes pelas correntes marinhas. Então, o que acontece no nosso planeta, que é um negócio fantástico, você vai acumulando calor na região tropical. Aí cria uma diferença de temperatura muito grande entre a região tropical e a região polar. Já que a região polar recebe muito pouco sol e tem uma noite de 6 meses, né, que fica sem sol. Quando a diferença chega a ser muito grande, o jato polar, que normalmente ele circunda um círculo de latitude, ele quebra. Quando ele quebra, começa a haver transporte, tanto pela atmosfera, massa de ar polar vindo para o Equador e massa de ar quente indo em direção ao polo. E as circunstâncias que são, digamos assim, intensificadas pela força gravitacional da Lua, aumenta o transporte das correntes marinhas do calor equatorial em direção aos polos. Aí degela tudo. Se o CO2 é tão taxado assim como vilão, a pergunta que eu faço é por quê? Por que se usa o CO2 para dizer que ele interfere no clima? Assim, fisicamente, você tem pelo menos 4 argumentos muito fortes para mostrar que o CO2 não tem impacto mensurável no clima do planeta.
essa teoria foi lançada, ela contradiz tudo que nós sabemos, porque já houve na Terra períodos em que a concentração de CO2 era 20 vezes maior do que agora. Ah, já existiu. E a temperatura estava mais baixa. Não se correlacionou. Não tem correlação nenhuma. Quando você faz a correlação entre CO2 e temperatura, não dá correlação nenhuma. É uma maneira que eles encontraram, né, para, digamos assim, deixar a pessoa leiga no assunto, o cidadão comum, confuso. Folclore, todo folclore tem um vilão. Não, é confusão mesmo. Porque fica muito difícil, por exemplo, a história da destruição da camada de ozônio, né? Como é que o cidadão comum vai pensar em camada de ozônio? Eu nunca tinha ouvido falar disso. Destruir o ozônio a 40, 50 km de altura. Tá? Então eles conseguem. Esses grupos, eles têm os chamados think tank, que são aqueles caras que pensam. E são caras brilhantes, são mentes brilhantes, que procuram achar uma maneira de implantar uma teoria idiota, como essa do CO2, mas que confunde todo mundo. E eles gastam, os grupos econômicos gastam bilhões de dólares para manter isso. Só que eventualmente não vai conseguir manter. Porque você está sentindo que não está aquecendo. Você está sentindo que está esfriando. Então, nesses últimos 200 anos, mais ou menos, nós passamos por ciclos de aquecimento e ciclos de resfriamento. São ciclos de aproximadamente 30 anos aquecendo e 30 anos esfriando. Nesse período que nós já temos dados observados, e diga-se de passagem, contra dados não existe argumento. O negócio é conversa, acho que... Não, mas aí não tem. Os dados estão mostrando que não é. Mas, Molhon, tu tem que concordar comigo num fator, que eles gastam bilhões para disseminar essa ideia. Mas ninguém gasta bilhões à toa. Eles gastam bilhões, mas eles ganham trilhões. Não estou discutindo Tá isso. certo. Você está certa, não estou discutindo isso. Estou discutindo o fato do seguinte, que isso não bate com as observações. Então, por exemplo, de 1916 até 1945, nós tivemos um aquecimento. Particularmente na década de 30, os anos 1934, 36, famoso Dust Bowl nos Estados Unidos, em que a poeira subia e chegava até Washington, Nova York, foram anos muito aquecidos. E eu olhei isso, vi, procurei em outros locais. Na Austrália também mostra temperaturas que hoje não atingimos. E a Austrália, nessa época que o senhor está citando, nem indústria, nem agricultura, Não, né? praticamente nem gente quase não tinha, só quase que aborígenes, né? Exato. E aqui no Brasil também, você vê alguns locais que mantinham temperaturas altas na década de 30. Muito bem, quando chegou em 1945, começou a esfriar. De 46 até 1975, houve um período de resfriamento. Esse período de resfriamento é estranho, porque logo depois da guerra, 45, os aliados tomaram os países do eixo, né? Notadamente os países desenvolvidos, Itália, Alemanha, Japão. As indústrias ficaram na mão dos aliados. Houve um aumento na industrialização, precisou gerar mais energia, emitindo mais CO2, no entanto a temperatura caiu. Baixou. A temperatura caiu. E eu posso dizer isso, não é porque eu li, é que eu estava presente. No início dos anos 70, eu comecei a fazer minha pós-graduação, meu doutorado, na Universidade de Wisconsin, em Madison. E o estado de Wisconsin é um dos estados do Corn Belt. Região produtora americana. Qual era o alarmismo
ou o terrorismo climático da época. As dunas Os invernos de pó. eram constantemente mais frios, mais longos. Estampado na capa da revista Time, The Big Freeze, o grande congelamento. Então, o terrorismo na época é que a gente estava indo de volta para uma nova era glacial. Que nós iríamos congelar. Não, você pode entrar na internet, pega lá, capa da revista Time em 1973, 1975. Aparece. Então, por quê? Porque estava frio. Né? Eu mesmo, em Madison, eu cheguei a pegar, no inverno de 72 para 73, 35 graus abaixo de zero. Aqui em Passo Fundo nós tivemos a grande nevasca, 10 Eu acho. anos antes disso. Então, Nevasca mas de foi 63. durante esse período. período. Foi durante esse período de resfriamento. Década de 50, com muitas geadas severas. 60 também. Geadas e períodos de verão seco. Isso, minha teoria particular, levou os gaúchos a saírem daqui Migrar para o norte. e procurar terras onde não tivesse isso. E a famosa enchente de São Miguel. De mil. Não, Todo no geral. Até hoje nós temos medo das enchentes de São Miguel. É a época do ano, né? Da primavera, né? Bom, o fato é o seguinte, que os gaúchos, para se livrar desses invernos horríveis, daquele período de 46 a 75, Carpir o pé. que culminou com a famosa geada negra de julho de 75, que acabou com o café no Paraná, em São Paulo, os gaúchos saíram e foram conquistar o Centro-Oeste. E o gaúcho, eu tenho pra mim que ele é o romano brasileiro, porque onde tu vê uma estátua de um gaúcho, uma mitologia gaúcha, tu vai ver um homem em cima de um cavalo. Então ele é o romano brasileiro, Não, e ele tá aí pra explorar. Em qualquer local que você vai tem um CTG. Exatamente. Então, aí os gaúchos saíram, conquistaram o Centro-Oeste, transformaram o Centro-Oeste no maior celeiro do mundo. Por quê? Por causa desse período climático que foi frio. Virou em 76. Aí aqueceu. Quando aqueceu, agora entra o IPCC e diz que esse aquecimento é provocado pelo homem. Recente. É esse período recente. Mas, no meu julgar, esse período de aquecimento terminou em 2005. E a partir de 2006 nós estamos entrando de novo num ciclo de resfriamento que vai durar até provavelmente 2034, 2035. Professor, e levando em consideração todas essas colocações, me diga uma coisa. A Amazônia existe porque chove ou chove porque existe? A Amazônia existe porque chove. Ela vai estar lá por todo esse longo período de tempo dessas oscilações que a gente tem entre aquecimento e resfriamento? Provavelmente ela vai diminuir à medida que ao longo desses próximos milhares de anos começar a ver um resfriamento e entrarmos nessa nova era glacial, que acho que a gente já está dentro dela. Milhares de anos, pessoal. São Não é na milhares, nossa geração nem na próxima. Então, a última era glacial terminou, segundo os geólogos, há 15 mil anos atrás. E como a gente falou antes, esses intervalos interglaciais, que são mais aquecidos, eles duram da ordem de 10 mil a 12 mil anos. Então é provável que a gente já esteja entrando lentamente numa nova era glacial. Então o que acontece? Vamos analisar o que aconteceu com a Amazônia. Vocês notam que a América do Sul se encaixa perfeitamente na África. Com certeza. Tá? Isso porque há 250 milhões de anos atrás, esses continentes estavam todos juntos, formando a Pangeia, né? E com o tempo a placa da América do Sul começou a se afastar da África. Então a placa da América do Sul começou a se deslocar em direção ao oeste. Só que não existiam os Andes. Então o vento entrava de leste com umidade, passava e ia direto para o Pacífico. Não existia a Amazônia.
a floresta, existia possivelmente uma vegetação do tipo cerrado, Baixo. porque chovia só Mais próximo a uma dois, savana três africana. meses. Chovia 2, 3 meses do ano e o resto era seco. Não tinha como manter uma floresta. Muito bem. Essa placa vai viajando ao longo dos milhões de anos e pá, se choca com a placa do Pacífico. Aí surgem os Andes. Uau. Tá? Aí é fácil de você conversar com geólogos, que o geólogo tem uma escala de tempo bem diferente do que tem um biólogo. O geólogo diz, a formação dos Andes é uma formação recente. Poucos anos. Ela tem 30 milhões de anos. Nossa. Recente. Então o que aconteceu? Ali onde está o Acre e a Bolívia, era um mar Mediterrâneo, que saía lá por cima na Venezuela. Com o choque, os Andes começaram a subir. E estão subindo até hoje. Sim. Tanto assim que a região do Brasil que mais tem terremoto é o Acre, Por causa desse... por causa desse movimento que continua. A placa da América do Sul empurrando a placa de Nazca do Pacífico. Quando os Andes surgiram, rocha nova passou a bloquear aquele fluxo de umidade que antes passava direto do Pacífico. Agora tem uma parede que hoje lá tem 6.000 metros de altitude. Então não tem como a umidade passar para o Parece outro que ele lado. está me descrevendo um desenho, porque quando eu lembro de um mapa que tu sai do Brasil para chegar no Chile, por exemplo, tu tem toda aquela cordilheira fina e comprida, parece que realmente tu Então uma parede. chocou duas coisas e elas foram de cima Então, a Não baixo do passa, mapa. mas a umidade não. Hoje a umidade não passa do outro lado. Então começou a chover mais e começou a erodir aquele material novo que era a rocha nova. Entupiu aquele oceano que estava ali, fechou ali em cima, na Colômbia, com a cordilheira crescendo. São 3 cordilheiras, né? A da costa do Pacífico, a da Amazônia e a central. Fechou ali. Então a umidade não tinha para onde ir. Começou a chover. Começou a entupir aquele oceano. Aí entupiu, começou a surgir a floresta. Só que a erosão continuava. Enterrava a floresta. E a floresta continua. Assim. A maior evidência disso é o fato de que a Petrobras tira, no estado do Amazonas, o rio Urucu, tira um petróleo que parece uma água suja, Bem leve. bem leve, que é vendido para onde? Para Nova York, para São Francisco, para Los Angeles, para evitar a poluição. Por quê? Porque não tem enxofre. Por ser vegetal. É um petróleo total de origem vegetal. Tem traços, que você sabe que toda planta precisa de enxofre. Mas não é como o petróleo tirado, por exemplo, do Oriente Médio ou do pré-sal, que é muito rico em enxofre. Origem animal. Que é o grande problema. A poluição não é o CO2, Aí que eu gostaria de lhe fazer uma é o pergunta. SO2. Mas vamos terminar o da Amazônia. Claro. Muito bem. Começou a chover, a vegetação foi. Até hoje, às vezes, parte da vegetação é enterrada. Ou você pega, por exemplo, o rio Juruá. Ele tem ali uma curva que, se você andar a pé, você faz em 10 minutos. Se você andar de barco, dá mais de 2 horas. Faz uma alça. Exato. Então faz assim um laço, né? Com o tempo o rio vai cavando ali e ele vai separar esse laço, que vai ser entupido. E a E selva deixa, vai ser e soterrada. deixa de existir. Então o rio fica mais retificado, como é o Rio Madeira hoje, que é muito mais reto do que o Juruá. Então nós fizemos experimentos na Amazônia. Quero deixar registrado aqui que a nossa torre, agosto deste ano, está completando 40 anos. Aonde que fica a nossa torre? A nossa torre fica na Reserva Duque, que é do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, em Manaus. Foi instalada Ok. quando? Começou a funcionar em agosto de 1983. Quem levou a torre para lá? Bueno, eu fui à Inglaterra em 82, o Instituto de Hidrologia,
que era o único grupo de hidrologia de floresta. E convenci meus colegas ingleses a tirar uma torre de um experimento que eles tinham e instalar na Amazônia. E eles toparam e a gente fez isso, 40 anos atrás. E eu duvido que eles tenham se arrependido, porque com a relevância que a Amazônia tem tomado... Aquilo deu um ibope. A Amazônia sempre atraiu, né? Ainda mais você apresentar um conjunto de dados muito bem medidos de interação entre floresta e atmosfera. Dados confiáveis, aquilo foi um negócio fantástico para todo mundo. Até hoje, nos modelos de clima, a interação de áreas florestadas tropicais, eles usam os nossos dados. Foi um verdadeiro sucesso aquilo. Bom, então chegamos à conclusão que fazendo essas medições, que é diferente do blá blá blá, do diz que eu acho, que não acho, nós fizemos medidas, inclusive com equipamentos sofisticados, que os ingleses já tinham disponibilidade na época de computadores portáteis. Sim. Né, desktop. Então nós tínhamos isso. E chegamos à conclusão seguinte, que a floresta em si está, sob o ponto de vista hídrico, está perfeitamente estável. E mais recentemente, eu tinha feito esse exercício na minha tese de doutorado, que eu defendi em 1975, há 48 anos atrás. Mais recentemente, peguei um aluno meu, quando deu aquele El Niño forte em 2015, 2016, que deixou a cidade de São Paulo sem água. Eu disse, Hugo, estavam falando que aquela seca era por causa do desmatamento da Amazônia. Digo, Hugo, vamos demonstrar para esse pessoal que não tem nada a ver. Então, colocamos uma caixa virtual em cima da Amazônia, paredes norte, sul, leste e oeste. Admitimos que não saísse nada pelos Andes, porque é impossível de sair. Ou entrava pela parede norte, pela leste, e saía pela parede sul. E uma tampa a 8 km de altura para impedir que qualquer umidade saísse por lá. Temos dados de vento em vários níveis e dados de umidade. Então, computamos quanto entrou e quanto saiu. Então, pela parede leste e norte, entrou assim, em números redondos, nesse período de 1999 a 2014, que nós tínhamos dados confiáveis, entrou 460 mil metros cúbicos por segundo de umidade. Pela fronteira sul, para alimentar as nossas frentes frias e a chuva, saiu 260 mil. E os 200 mil que foram precipitados na Amazônia, na floresta, o rio Amazonas devolve para o Atlântico. Então mostrou claramente que aquela região está em equilíbrio hídrico. Portanto, a floresta não pode ser fonte de umidade para as nossas chuvas. A umidade vem do Oceano Atlântico Norte. Passa por ela e chega até nós. Passa por ela, parte é convertida em chuva através ali, dos alísios, dos ventos alísios, que são que transportam umidade. Passa ali, parte é convertida em chuva e parte vem para alimentar. O que vai contra o Papa Francisco, né? Que naquele sínodo da Amazônia, em outubro de 2019, o Vaticano colocou um documento chamado Instrumentum Laboris, um instrumento de trabalho, onde o Papa afirma que a Amazônia é responsável pela distribuição da chuva na América do Sul e que, se desmatando a região, vai haver impacto climático em outras partes do mundo, que é uma afirmação ridícula. Acho que Sua Santidade devia estar mais preocupado em espalhar a palavra de Cristo, o Evangelho, do que se enfiar em coisas que eles não têm conhecimento. De climatologia. Talvez das questões da fé um pouco mais, mas de climatologia me parece... Não devia nem entrar nisso. Isso não é a alçada da igreja. Não deveria. Mas faz parte do esquema global que
é a cobiça pela Amazônia, que sempre existiu e vai continuar existindo, né? Como chegou a afirmar um certo ministro aí, que, bom, vocês não sabem preservar a Amazônia. Deixa que nós vamos fazer isso por vocês. Ah, sim. Né? Acho que não, né? Porque a questão da guerra da água é uma questão que já vem se falando há muitos séculos, na verdade. Não é nem décadas. Desculpe. Água não é problema nenhum. E também Quem as diz questões que do água é subsolo. problema no século XXI está falando besteira. E as, Tá falando e as besteira, riquezas porque- do subsolo. Não, está falando besteira. Poderia dizer que água vai custar mais caro. E o que eles querem, Mas então? nunca vai faltar água nesse planeta, porque estimado os oceanos têm 1,4 bilhões de quilômetros cúbicos de água, e cada quilômetro cúbico é 1 bilhão de metros cúbicos. E a gente água vem não vai faltar. desalinizando já faz tempo, né? Pode custar mais caro, mas faltar não vai. Bom, o fato é o seguinte, que uma árvore, ela não é uma máquina de produzir água. Ela apenas recicla a água que estava no solo, da chuva anterior. Não, mas quando eu penso em água na Amazônia, eu penso no rio. Não na questão da floresta. Não, mas e daí? Vamos Só dizer, passa, né? faça um exercício. Pensa que, por exemplo, muda a corrente de vento e não vem mais umidade para a Amazônia. Pronto, não chove mais. Vai morrer lá, vai Acabou a morrer a Amazônia. floresta. Existiria floresta? Não. Teria água no rio? Não. tem. Claro que não tem. Então a fonte principal de umidade é o Oceano Atlântico. Mas então qual seria o interesse do estrangeiro na nossa Aí área de floresta? Deve ser extremamente diversificado. De tudo um pouco. De tudo. Da riqueza que tem no subsolo. Da biodiversidade. Minerais. A biodiversidade. É uma principalmente, riqueza muito né? grande que nós temos lá. E em momento, quando a gente fala que a chuva que trouxe a floresta e que se ela for retirada não vai interferir, porque vem do oceano, em nenhum momento nós estamos dizendo que é para desmatar. De jeito nenhum. Claro que não. De Que jeito fique muito nenhum. bem claro. Nós não apoiamos o desmatamento. Nós apoiamos desmatamento zero. O que nós estamos querendo dizer é que clima não é argumento para preservar a floresta. Que são coisas É diferentes. diferente. Dizer assim, não porque vai haver mudança, como o documento do Papa, vai haver mudança no planeta? Não. Isso é uma grande besteira, porque ó, o planeta tem 510 milhões de quilômetros quadrados. Vamos fazer um parênteses aqui. Há uma grande confusão também, o fato de confundirem Amazônia com Amazônia Legal. Isso aí. São A coisas Amazônia Exatamente. totalmente diferente. E bioma A- amazônico. A Também são três Amazônia, coisas a Amazônia diferentes. Legal é um território de 5 milhões e 200 mil quilômetros quadrados que foi instituído para fins de incentivo fiscal, as zonas francas. Só que dentro desse território de Amazônia Legal brasileira, só tem 65% do bioma amazônico. Os outros 35% é cerrado, cerradão, campo, campina, campinarana. Ninguém está mexendo com o bioma. O bioma está totalmente preservado, só que nós só temos 65%. O resto está na Venezuela, na Colômbia, no Peru, na Bolívia. Né? Então a nossa parte não está sendo mexida. O que nós estamos mexendo é nessa parte sul, de transição, em que a vegetação é diferente. É cerrado. Você está modificando o solo e colocou ali a agricultura. Que, aliás, é outro aspecto que deveria ser discutido e que não é levado em consideração, porque certamente um campo de soja, ele sequestra mais carbono do que a cerrado. floresta. Inclusive que a floresta. Do Porque que a ele floresta. cicla muitas vezes. Então, vamos partir da hipótese que nós fôssemos destruir a Amazônia. Hipótese. Hipótese. Não somos favoráveis ao desmatamento. Fique muito claro para o telespectador isso aí. Não somos favoráveis ao desmatamento. Na taxa atual de 10 mil quilômetros quadrados por ano, Que é o que se está abrindo. são 5 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. É o desmatamento atual. Ia levar uns 550 a 600 anos para desmatar tudo, sem permitir Que ela voltasse a nenhum crescer. crescimento de volta. Porque senão seria uma tarefa árdua. Nós sabemos disso, a prática que você abre uma estrada como Transamazônica.
O trecho que não é usado, 3 anos depois a floresta já tomou de volta. Dentre outros experimentos que nós fizemos há 40 anos atrás, nós fizemos um experimento de interceptação da chuva pela copa da floresta. E chegamos à conclusão, dado aí mais ou menos um certo erro, que 10% da chuva não chega no chão. Nossa. Ela fica na copa, nos bromélias, nos ocos das E árvores. dali ela já vai para evaporação. E retorna pro dali sistema. direto para evaporação. Então ela não participa do ciclo hidrológico superficial. Ela vai direto para evaporação. Por isso é que chove mais do que fica quando entra. Quer dizer, quando entra, daria uma chuva em média de 1.100 milímetros. Mas a média é 2.200. Esse Reciclando. excesso de chuva é a reciclagem. Como a bacia é muito grande, dá tempo de evaporar, condensar e precipitar. E teoricamente, se desmatássemos a Amazônia, ia chover mais aqui no Que sul. não haveria uma barreira? Não, o raciocínio é simples. Do ponto de vista físico, o raciocínio é simples. Você pega um carrinho elétrico, ele está andando em cima da cerâmica. De repente ele encontra um tapete. O que acontece? Ah, trava. Dá aquela freada. Então, o ar vem em cima do oceano, que é uma superfície lisa, trazendo umidade. Quando ele encontra a floresta, Tapete. é o tapete. Tapete verde. Ele dá aquela travada e o movimento horizontal é transformado em movimento vertical, levando umidade e produzindo chuva. Se eu eliminasse a floresta, a superfície ia ficar mais lisa. Tirei o tapete. Chegaria para cá. Viria, o ar se aceleraria nos níveis próximos à superfície, que é onde tem mais umidade, e transportaria mais umidade para cá. Então é exatamente o contrário. Então, árvore não é máquina de produzir chuva, ela apenas recicla. A floresta existe porque chove, tá? Mostra e não no chove passado, porque existe. mostra no passado, nos tempos geológicos, antes da existência dos Andes, que não existia uma floresta ali. E aproveitando que a gente está falando sobre chuva, sobre a questão do petróleo leve, que é de matéria vegetal, e a questão do petróleo, que também tem na sua composição matéria orgânica de animais, penso eu, a correlação com as chuvas ácidas. Esse é um aspecto que a maior parte do petróleo que a gente usa, ele é rico em enxofre, que tem o símbolo químico S, de sulfuro. Muito bem, o que acontece? O diesel, por exemplo, quando o diesel entra no motor do veículo, ele vai queimar, vai liberar gás carbônico, CO2, mas o CO2 não é nocivo, ao contrário. O CO2 não é um gás venenoso, ele é o gás da vida. A planta precisa do Exatamente. CO2. No processo de respiração. CO2, não, De fotossíntese, desculpa. fotossíntese. CO2 é comida de planta, Isso aí. é fotossíntese. Então, quanto mais CO2 tiver, melhor, porque a produtividade aumenta. Nós estamos falando, então, do enxofre que sai na forma de dióxido de enxofre, que é SO2. Esse SO2 entra na atmosfera, combina com a umidade atmosférica e forma gotículas de H2SO4, ácido sulfúrico. E esse é o grande problema. Então, no mundo, na Europa, adotou-se o S10. Diesel S10. Diesel S10. O que é S10? S de sulfuro, que é o símbolo químico do enxofre, e 10 miligramas de enxofre por quilo de diesel. Até hoje no Brasil usa-se o S500. 500 miligramas, motores, os veículos mais Isso antigos. aí, na lavoura a gente abastece com S500. Que é S500, 500 miligramas por quilo. Quer dizer, tem 50 vezes mais enxofre do que o S10. Então esse problema é que o enxofre, ao combinar com a umidade atmosférica, forma gotículas de H2SO4, que é extremamente ruim para o ser humano, no que se refere ao pulmão, Ok. e também a chuva ácida, que em geral ela
destrói principalmente os carbonatos. Como muitas das estátuas foram feitas na base de rochas carbonatadas, então a chuva ácida destrói essas estátuas, E a esses frota monumentos. que abastece a diesel para fazer todo o tráfego em diesel na cidade, carro, abastecemos aqui no Brasil também no posto com S10. Então, mas esse argumento, é claro que localmente é ruim. Sim. Você imagina um indivíduo que mora ao lado de um corredor de ônibus, por exemplo, numa grande metrópole. Ele vai estar ali constantemente submetido a isso. Mas globalmente, existe uma certa dúvida. Deixando o enxofre de lado, que localmente ele é desastroso, com relação ao CO2. Veja, os oceanos, eles contêm 60 vezes mais carbono do que a atmosfera. Plantas, algas e animais marinhos, eles emitem CO2, que fica em solução na água do oceano. Existe uma lei chamada Lei de Henry, que fala que a solubilidade de um gás num líquido é inversamente proporcional à temperatura. Ou seja, quanto mais frio tiver, mais Mas retém o gás. Então o telespectador tem a experiência do dia a dia. A água com gás, o refrigerante, vamos falar da cerveja, né? A cerveja sai estupidamente gelada, você coloca num copo, aí você vê aquelas bolinhas subindo. O que é aquilo? É CO2. Mas vamos dizer que não é bebida. Que a cerveja vai e o líquido atinge a temperatura ambiente. Você olha assim, não tem mais bolinhas. Acabaram-se as bolinhas. Por quê? Porque no momento que o líquido aqueceu, ele expulsou libera o CO2. Expulsou o CO2 que estava em solução. Agora você pega 71% do planeta que é coberto de oceanos. Se nós reconhecidamente temos a comprovação de que a temperatura dos oceanos aumentou em 0,7 graus centígrados nos últimos 100 anos. E não foi por nossa culpa. É muito mais preocupante do que toda a nossa frota. Não, o Sol aumentou no período no início do século XX até 1960, o Sol mostrou a maior atividade dos últimos 5.000 anos, baseado nos dados paleoclimáticos. Então o Sol teve uma grande atividade nesse início do século XX. Aqueceu os oceanos expulsaram o CO2. Então quem garante que esse CO2 que está aí é resultante da queima do petróleo e do carvão mineral? Então entra a Europa com essa idiotice dessa agenda do clima 2030. Com que objetivo? Eles chamam de net zero. Que objetivo? Trazer as emissões atuais para os mesmos níveis que elas tinham há 40 anos atrás, 1990. Sob o ponto de vista de clima, não vai adiantar nada, porque o CO2 não comanda o clima global. Nós temos argumentos, inclusive da mecânica quântica, que mostra isso. Mas o que vai acontecer? 86% da energia elétrica gerada no mundo está em cima dos combustíveis fósseis. Carvão, petróleo e gás natural. Para reduzir as emissões, vai ter que diminuir a geração de energia elétrica. E isso vai impactar em quem? Nos países subdesenvolvidos. Na concorrência, na verdade, na produção de alimentos. Não, nos países subdesenvolvidos. Hoje você não vive sem energia. Uns dias atrás, 2, 3 dias atrás, deu um apagão. Sim. Que afetou. Para tudo. Lojas fechadas, não tinha internet, telecomunicações, o telefone não funcionava. Quer dizer, tudo hoje é em função da energia elétrica. Mas, professor, essa questão de botar barreiras,
A Europa não respeita barreiras, tanto que eles já dizimaram boa parte do território, eles ainda têm o que? Coníferas, ainda tem muito pouco de natureza preservada. Mas alguma coisa, como eu sempre falo, siga o dinheiro, alguma coisa eles ganham botando bloqueios em alguém. A senhora acabou de colocar, nos países em desenvolvimento, eles já chegaram num momento de desenvolvimento basicamente ideal. Agora, por que eles não gostariam que a gente chegasse nesse mesmo momento? Eu tenho para mim que muito em função da agricultura, sim, porque nós somos fortes concorrentes, tanto aos Estados Unidos, quanto à Europa, quanto a, inclusive, Ucrânia, Rússia, tudo que se produz no resto do mundo. Então, não dá para a gente ser inocente que muitas dessas coisas que são colocadas a nível global não respinga na gente de forma a agregar para eles de alguma forma. Somos concorrência no mercado global, querendo ou não. Professor, então, diante de tudo que nós falamos, a pergunta final é: o clima está mudando e o que vai acontecer para os próximos anos? Interessante isso, Cristiano, porque a constante do clima é ser variável, né? Ele está mudando sempre. Mas parece existir, nesses últimos 100, 200 anos, pelo menos os dados mostram isso, ciclos de 30 anos de aquecimento, aproximadamente, e 30 anos de resfriamento. Nós tivemos aquecimento entre 1916 e 1945, de 46 a 1975, apesar do CO2 ter aumentado em função do aumento da atividade industrial depois da guerra, houve um resfriamento, e de 76 a 2005 houve um novo aquecimento, que esse aquecimento, que é o IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, está dizendo que é a culpa do homem emitindo CO2. Eu estou trabalhando com uma mudança no clima em 2006. Alguns colegas trabalham com mudança em 98, 2000. Eu preferi 2006 porque quando a gente olha a intensidade do campo magnético solar, vê que houve uma mudança muito grande no campo magnético solar. O ciclo solar que terminou em 2006, mais ou menos começou em 2008 e terminou agora no final de 2019. Nesse ciclo de 11 anos, mais de 900 dias o Sol não teve uma mancha. Uma menor atividade. Indicando que ele estava numa menor atividade. Então eu escolhi 2006 para a mudança de clima. Que obviamente, como o último foi subindo, aumentando a temperatura, então eu estou trabalhando com a hipótese de resfriamento. Nesses próximos anos, de 2006 até 2034, 2035. Qual o impacto que o resfriamento tem, globalmente falando? Quando a gente analisa o período passado, de 1946 até 1975, a gente vê o quê? Que os invernos, eles eram mais longos. Eles começavam antes e terminavam depois. O que quer dizer, no hemisfério norte, por exemplo, ao invés do inverno terminar em abril, ele se esticava até maio. Ao invés das primeiras geadas ocorrerem no final de outubro e início de novembro, elas vieram para frente, para final de setembro. Então, na época que eu vivi esse finalzinho desse período de resfriamento, no início da década de 70, nos Estados Unidos, eu estava no Corn Belt, nos Estados Unidos o que acontecia? O plantio era retardado, a planta nem tinha terminado o ciclo e já pegava Frio de novo. Frio de novo. E durante o período era frio. Qual o impacto que isso tem na planta? Se a temperatura do ar, como agora, por exemplo, que a NOAA está estimando, e nesse período passado aí, agora, mês passado, as temperaturas tiveram 6 graus Fahrenheit, quer dizer, está em torno de 3,5 graus centígrados, abaixo do normal.
A planta, ela retarda o metabolismo dela. Se a temperatura estiver baixa, ela estica. Então, uma soja de 120 pode virar uma soja de 130 dias. Um milho de 110 pode virar um milho de 120. Então, o que eu acho que vai acontecer com esse resfriamento é que os países fora dos trópicos vão ter invernos mais longos, sujeito, então, a geadas e nevascas antes da planta completar o ciclo, e vão ter verões mais secos. Então, partindo então dessa hipótese de resfriamento, que eu acho que vai acontecer, Estados Unidos vai ter problema com safra de soja e milho. Quebras. Pode não ser uma quebra muito grande, mas quebrar 10% da safra de milho americana É bastante. são 360 milhões de toneladas em média que eles produzem. Você diz 36 milhões de toneladas fora do mercado. Esse ano, reduzindo em 5% a área de soja. Se tiver uma quebra de 5%, 5 de redução, mais 5 dá 10, de 120 milhões, 12 milhões fora. A China vai quebrar também, porque a previsão para aquelas províncias lá do Nordeste, que são as que mais produzem, Heilongjiang, por exemplo, no Nordeste da China, é responsável por 40% da soja chinesa. Está previsto uma redução de até 200 milímetros de chuva, de junho a agosto, num local que só chove 650. Então a chance de quebrar é grande agora. Lamentavelmente, no hemisfério sul, quem é que sofre? A Argentina, nessa safra. Rio Grande do Sul. Isso, nessa safra. Rindo para não chorar. Peraí, nessa safra de 22, 23, a Argentina começou com uma expectativa de 50 milhões de toneladas. Colheu quanto? 21. Mais de 50% de quebra. Sim. Lamentavelmente, o Rio Grande do Sul, até o sul de Minas, vai estar submetido a invernos não necessariamente mais rigorosos em média, mas a entrada de uma ou duas massas de ar polar que provoquem geadas severas. E vocês vão sentir que até o final do ano as temperaturas vão estar mais baixas. Vou dar um exemplo. Quando nós estudamos a produtividade da soja no Rio Grande do Sul, isso foi publicado acho que em 88, 89, nós encontramos geada em Vacaria na segunda quinzena de dezembro. Nossa. Tá? Pleno verão. Geada em Vacaria. Agora, esse ano, as serras catarinenses tiveram geada no dia 5 de janeiro. Pleno verão. Tá? No calendário está escrito que é verão. Aham. Tá? E a Argentina, o golpe final da Argentina foi agora. Uma geada antecipada no dia 18 de fevereiro desse ano. Eles atrasaram o plantio porque estava seco, mas chega num ponto que você tem que plantar, porque senão o fotoperíodo não permite que a planta se desenvolva. A vagem estava enchendo, deu a geada. Pleno enchimento de grão. Exatamente. Então, as plantas que sobreviveram tiveram um teor de proteína mais baixo do que o normal. Então, eu vou dizer, minha visão é de um resfriamento, ligeiro resfriamento global, que vai impactar principalmente os países fora dos trópicos, notadamente Estados Unidos e China, que são grandes produtores, e lamentavelmente aqui, o Rio Grande do Sul deve passar por verões mais secos, como foram esses anos, e invernos um pouco mais longos, que deve afetar, por exemplo. O pessoal tem o trigo agora no campo. Uhum. Se der uma geada tardia, agora em setembro, é um risco muito grande. Vai pegar o trigo na floração, vai ser um problema sério. Eu acho que essas coisas vão se repetir. Não vai ser todo ano, mas vai ser mais frequente, digamos assim, um certo retorno àquele período da década de 60, início da década de 70. Aí se conversar com as pessoas mais velhas, que
estavam no campo nessa época, eles vão dizer como é que foi aquele período que não foi bom. Realmente. Foi a época que a gente decidiu debandear mais para cima. Pois é, então. Foi uma época que levou os gaúchos a conquistarem o Centro-Oeste, o Oeste da Bahia. Mas sabe qual é a parte boa, professor? Hã? A parte boa disso tudo é que se baixa a produção americana, pelo menos para quem colher vai ter preço. Não, isso aí vai ser crítico. Então, por exemplo, agora, eu ouço muita gente dizer assim, no Mato Grosso, por exemplo, nós vamos diminuir a área porque estamos com muito estoque de soja e não vai ter para quem vender. É engano. E problema de escoamento. Porque todo analista de mercado, a parte de clima, eles são uns verdadeiros desastres. Eles não conseguem ver. O cara apresenta histórico de preço, como evoluiu, etc e tal. Bota um monte de coisa com relação à economia, guerra na Ucrânia, tal. Mas quando chega no clima, às vezes está acontecendo. Por exemplo, foi aí um evento, eu falei antes sobre o clima e entrou um analista de mercado depois de mim. Quando ele foi falar na parte do clima, ele começou a falar tudo o contrário que eu tinha falado. Ele já estava defasado. Aí a audiência olhava para mim, dava risada e olhava para ele. Quer dizer, esses analistas, eles precisam ter cuidado quando eles falam sobre clima, porque eles não têm essa visão que nós temos. Lamentavelmente, esses próximos anos, possivelmente o ano 2034, 2035, eu acho que não vai acontecer nenhum El Niño forte. Esse El Niño que estão falando agora, não vejo condições dele progredir, porque El Niño é um fenômeno que não é só El Niño, é El Niño oscilação sul. Ou seja, El Niño é a parte oceânica, água quente, El Niño, água fria, Laninha. Mas tem a parte que mexe com o campo da pressão atmosférica. Se a atmosfera não responder à mudança da temperatura da água, não tem impacto na chuva. Porque o campo de pressão é que tem que mudar. E eu estou observando, a gente tem acompanhado, de que, na realidade, a atmosfera não está respondendo a essa água quente que está lá. Portanto, minha opinião, não vamos ter um El Niño. O que vai predominar são as frentes frias, normalmente, que têm acontecido, passam por aqui, deixam a chuva rápida, são chuvas que às vezes vão passar 7, 8 dias, ou às vezes 10 dias para voltar a chover de novo, mas são associadas às frentes frias, às massas de ar polar que se deslocam. Baseado nessa relação que existe entre a força gravitacional da Lua e o transporte pelas correntes marinhas, do excesso de calor que existe na região tropical, eu diria que o próximo El Niño forte só vai ocorrer em 2034, 2035. Uau, falta. Está longe para nós. Não, mas até lá está 10 tempo anos. do pessoal se preparar e tudo mais. Que no caso de vocês é benéfico, entre aspas, né? Excesso de chuva. Mas no norte e nordeste Terrível. É seca, né? Como foi 2015, 2016, 97 e 98. É interessante, eu fiz uma tabela do posicionamento do plano da órbita da Lua ao longo desses 200 anos. Incrível! Toda vez que o plano da órbita da Lua está dentro da região tropical, ocorrem El Niños fortes. E toda vez que ele está fora, ocorre degelo nos polos. Então você vê que a Lua tem um papel preponderante no clima global, à medida que a força gravitacional da Lua muda a velocidade das correntes marinhas e redistribui calor. E como a atmosfera terrestre é aquecida por baixo, o ar em contato com a superfície, e 71% do planeta É água. é água. Se a Lua muda a temperatura da água, ela indiretamente influencia no clima. Baseado nisso, acho que nós vamos então ter... A Lua chega no seu máximo de inclinação agora, em março de 2025. Depois ela vai levar mais 9,3 anos até chegar na posição menor, de ângulo menor. Então nós temos todo esse tempo para trabalhar, mas lamentavelmente o sul do país, até o sul de Minas, vai sofrer com esses invernos. Vai penar mais. E também Então, os meus verões amigos, mais secos. Ok, então o agricultor continua como, minha gente? O agricultor continua como sempre, com fé, porque o agro não pode parar.
Mas olha, existem técnicas agronômicas, como por exemplo, aumentar a infiltração de água, o armazenamento de água no solo, aumento da matéria orgânica, a rotação com cultivos que têm raízes profundas, né? De tal forma que o agricultor pode usar essas técnicas para se defender, para diminuir os impactos negativos. Professor, e o senhor fique tranquilo, porque a gente faz a nossa parte. E dentro do possível, de todas as nossas possibilidades, explorando sempre o nosso melhor, a gente vai estar fornecendo alimento aí não só para o Brasil, mas também para o mundo. Então eu gostaria de agradecer imensamente, o Agrobar está muito honrado em tê-lo aqui hoje, e eu também pessoalmente em recebê-lo aqui na minha casa. Então, me resta agradecer aos nossos patrocinadores que nos permitem estar aqui mais uma vez, que é a Jato, a Bayer e a Pioneer, conosco desde o princípio, tentando fazer um trabalho aqui para levar informação de qualidade do agro para a cidade. Muito obrigada, pessoal. Eu agradeço a oportunidade que vocês estão me dando para a gente levar a informação do que se sabe e do que é alarmismo. Então é uma oportunidade assim única, que às vezes numa palestra a gente atinge 100, 150, 200 pessoas, e certamente vocês devem ter uma audiência muito maior do que isso, que tem então esse efeito multiplicativo. Então eu agradeço também a oportunidade de estar aqui com vocês. Estamos aí batalhando cada vez mais por uma audiência maior. E como diz a minha amiga Kelly Severo, separar a informação do ruído. É para isso que a gente está aqui. Um brinde ao professor e ao Agrobar. Muito obrigado. Saúde! Uva é agro, vinho é agro. Toda a nossa mesa. Agrobar!